que Jesus tinha um grande amigo na cidade de Betânia, né? Lembram? Lázaro. Ele era um amigo pessoal de Jesus. Certo dia, Jesus foi visitá-lo e, enquanto comia com Lázaro, a sua irmã, uma das suas duas irmãs, Maria, entrou e se prostrou aos pés de Jesus e pegou um frasco, né, um vaso de unguento, um óleo que vem antes do perfume, antes de fabricar o perfume bem líquido. Ela pegou esse unguento, esse óleo, e derramou aos pés do Senhor, perfumando todo aquele ambiente, lavando de certa maneira os pés de Jesus com aquele perfume, com aquele caro perfume. Como que nós sabemos que é caro? Porque naquele dia, naquele ato, aquela atitude de reconhecimento de quem Jesus era e de louvor a Jesus, enquanto Maria derramava o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus, Judas começou a reclamar. Judas falou assim: nossa, a gente podia ter vendido esse perfume. O valor desse perfume é de 300 denários. Denário é um dia de trabalho. Então aquele perfume representava quase um ano de trabalho de uma pessoa, um trabalhador comum naquela época. Um ano de trabalho é muito dinheiro, né? Então aquele frasco, aquele vaso com aquele perfume valia um ano de trabalho. Como que um produto, digamos assim, chega a valer tanto? Provavelmente porque é difícil acessá-lo, difícil tê-lo, difícil produzi-lo, difícil fabricá-lo, se for o caso. Você precisa ter a planta certa, a flor certa, secar do jeito certo, deixar tanto tempo escorrendo óleo. Então você tem que pegar aquela flor ou aquela planta em grandíssima quantidade, secar, colocar em um lugar, uma caixa, um lugar que você consiga ir apertando, apertando, apertando até escorrer todo o óleo que tem naquela planta. Depois deixar aquele óleo maturar por um tempo, anos, para depois ele virar um perfume. Provavelmente, pela dificuldade na produção, o alto preço de custo. Aquela mulher conseguiu juntar aquilo, talvez fossem as economias dela, os investimentos dela, e ela resolveu colocar aos pés de Jesus o perfume que ela tinha. Hoje nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes 10, 1. O texto diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Hoje nós vamos falar sobre uma nova referência. Nós precisamos de uma nova referência em nossas vidas. O texto diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Então você imagina a cena. O perfumista, o artesão, ele está preparando aquele monte de essências. Imagina o laboratório dele com várias essências organizadas. Aí ele programa com os funcionários ou os filhos dele. Eles sobem as montanhas, aí eles vão buscar determinada erva, determinada flor. Aí ele faz todo aquele processo e ele cataloga tudo, separa tudo. Esse aqui está no 2º ano de maturação e é a flor tal.
esse aqui está no terceiro mês de maturação e a erva tal, tudo separadinho, bonitinho. E aquilo um dia vai valer, um frasco daquele vai valer 1 ano de trabalho de uma pessoa, arredondando para cima. Ele coloca esforço ali, ele coloca o conhecimento dele, ele coloca tempo. Ele investe tudo o que é possível naquele momento investir. Trabalho, conhecimento e tempo para fazer aquele perfume. É uma grande obra, é um grande produto. Só que um belo dia à noite, enquanto ele dorme, tranquilamente ao lado da sua apaixonante esposa, uma mosquinha, quase que invisível, pousa em um frasco que alguém esqueceu aberto. E aquela pequena mosca vai ficar presa ali, porque aquele líquido é oleoso. E o texto diz que aquela pequena mosca vai estragar um perfume que tem um preço altíssimo. Como que a gente se dedica tanto para fazer algo, um projeto, e simplesmente uma pequena mosca, ao pousar ali, estraga todo o nosso projeto. O que seria, ao vendê-lo, seria o sustento da nossa família no inverno, quando a gente não pode, naquela ocasião, sair de casa por conta do frio e da neve. Só que o autor de Eclesiastes, o poeta, diz o seguinte: assim, da mesma maneira que isso acontece, que uma pequena mosca pode atrapalhar um projeto de uma vida, assim também um pouco de insensatez, um pouco de tolice estraga toda a sabedoria com que você tem vivido. É óbvio que o autor de Eclesiastes não está falando sobre perfume e sobre mosca. Ele está falando sobre: não adianta você viver a sua vida de forma sábia durante 9 dias e no 10º dia você ser tomado por um ato de tolice. Porque aquele pequeno ato de tolice vai atrapalhar toda a construção que você estava fazendo nos últimos dias. Jesus falou assim, não sei se vocês lembram disso: um pouquinho só de fermento leveda, fermenta, estraga toda uma massa. Então você está lá fazendo pão, ou fazendo bolo, ou fazendo algo que não precisa de fermento. Se cai um pouquinho de fermento naquela massa, mesmo a quantidade em comparação com o trigo que ali está, com a aveia que ali está, seja mínima, a quantidade de fermento em comparação seja mínima, mesmo assim aquele pouco de fermento estraga a massa. Jesus, enquanto falava isso, não estava se referindo a bolo, pães e fermentação. Jesus estava se referindo, obviamente, à nossa vida de santidade, naquele contexto de Jesus. Não adianta vivermos uma vida quase santa. Não adianta vivermos uma vida santa, 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 até segunda-feira. Por que não adianta? Porque você vai ficar feio para os irmãos? Claro que não. Claro que não. Porque os irmãos não estão vendo o fermento. Os irmãos não estão vendo as moscas. Quem está vendo é Deus. E aí é por isso que o autor de Eclesiastes faz essa comparação tão significativa.
O perfume, por mais valioso que seja, pode ter o cheiro mais gostoso de todos. Pode ser o perfume da erva ou da flor mais difícil de se alcançar no topo da montanha mais alta. Se uma mosca pousar nele, não adianta. Ele vai estragar. Aqui, perceba, isso é muito bonito de se ver. Aqui, Eclesiastes não está falando sobre o perfumista. Está falando sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o perfume. Então, o texto não está se referindo ao cristão, já na minha aplicação. Aqui não é sobre o perfumista deixar de ser perfumista. A mosca não vai atrapalhar a identidade do perfumista. O perfumista continua perfumista. A mosca atrapalha o perfume. Então o texto não está falando sobre salvação, na minha aplicação. Não está falando sobre salvação, não está falando sobre você deixar de ser crente, sobre você deixar de ser filho. Está falando sobre os seus atos de crente, as suas ofertas. Está falando sobre os seus projetos. Está falando sobre os seus prazeres, os seus desejos e pelo que você trabalha. Você está construindo os seus vasos de perfume. Você tem trabalhado para construir os seus vasos de perfume. Você tem desejado vasos, fragrâncias diferentes, perfumes diferentes. Você imagina que quando você alcançar aquela essência, aquela mistura perfeita daquelas duas raízes, você vai alcançar um prazer tal que sua vida será transformada. Beleza. Tem problema nisso? Nenhum. Você tem que continuar com seus prazeres. Você tem que continuar com seus desejos. E você tem que continuar trabalhando para algo. Deus te fez produtivo. Porém, você não pode deixar pousar moscas. Porque uma pequena mosca ou uma pequena quantidade de fermento pode atrapalhar todo o seu projeto. Atrapalhar o seu projeto na vida? Não. Atrapalhar o seu projeto em Deus. O seu projeto de vida está sendo construído diante de Deus, mesmo que você não tenha entregue isso a Ele. Tudo que você faz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz está diante de Deus, tudo. Até o que você não orou sobre. À medida que tudo que você faz está diante de Deus, tudo que você faz é louvor a Deus. Ele aprovando ou não. Tudo que você faz é louvor a Deus. Sobe uma fumaça, sobe um cheiro. Qual é a pergunta a ser feita? O cheiro agrada a Deus ou o cheiro agrada a você? O seu desejo, o prazer aí que você escreveu na primeira linha, é uma coisa que agrada a Deus ou agrada a você? O seu primeiro desejo, seu sonho, é uma coisa que agrada a Deus ou agrada a você? Claro que tem muitas coisas que agradam a você que podem agradar a Deus. Deus não é nosso inimigo. As pessoas confundem um pouco achando que tudo que o ser humano deseja e pensa desagrada a Deus. Claro que não. O meu objetivo como pregador é fazer com que vocês, deixar claro que é possível que vocês desejem coisas que agradam a Deus. Tá, posto isso, ou seja, tudo que você está fazendo está diante de Deus, que cheiro está subindo? Você tem protegido o seu frasco de perfume? Você tem protegido o seu projeto, o seu trabalho? Protegido como, Pedro? Protegido diante de Deus em santidade? O que é santidade? O que é santo? Separado. Santo é o que está separado de algo. Então, você santifica o seu projeto quando você separa ele para Deus. Então, você entrega para Deus
Senhor, eu quero fazer isso desse jeito, eu gostaria que fosse assim, que o Senhor me ajude, me dê sabedoria e tal e tal. Beleza, você entrega para Deus. Você entrega para Deus quando? No primeiro dia? Não, você entrega para Deus todos os dias. Como? Tirando as moscas. As moscas vêm. As moscas vêm nas tentações. Quais tentações, irmãos? Fazer dar certo o seu projeto. Vou falar de novo. Você tem um projeto. E você está trabalhando para isso. E o seu desejo, obviamente, como o meu, é fazer com que o projeto dê certo. Só que às vezes o seu projeto é como esse perfume. Você vai precisar colocar esforço para ir buscar a erva no topo da montanha. Você vai precisar trabalhar muito durante anos. Depois você vai deixar ele um pouquinho guardado. De novo durante anos. Depois você vai colher os frutos. Você vai vendê-lo por um preço de um ano, equivalente a um ano de trabalho. Só que isso pode demorar. Só que a gente não aguenta esperar. Aí o que a gente faz? Acelera o processo para dar certo um projeto que nós apresentamos para Deus. Aí o projeto começa a dar certo. Só que no tempo errado. E aí o que a gente acha que é um louvor e uma oferta agradável a Deus, está subindo um cheiro podre. Por quê? Porque caiu uma mosca. Quando cai uma mosca? Quando nós aceleramos o projeto fazendo algum tipo de atividade que não era para fazer, por exemplo. Porque se tem o tempo certo de você subir a montanha, colher a erva, descer a montanha, cortar, esperar secar, tudo isso é tempo. Depois você coloca aquele monte de erva em um lugar e você pressiona aquilo. Aí você tem que esperar um tempão para aquilo começar a correr o óleo. Depois você vai guardar no lugar certo. Depois você vai esperar mais um tempão para aquele óleo adquirir o cheiro que naturalmente vem de natureza, criação. Naturalmente ele vai adquirir. Só que tem jeito de você acelerar o processo? Claro que tem. A gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente está cozinhando, quando a gente está fazendo bolos, por exemplo, só como exemplo. E não é errado isso, o que eu estou dizendo é que existem possibilidades, dada a tecnologia, de você acelerar todos os processos. Nós vivemos uma vida onde nós aceleramos os processos. E a gente tomou isso por normal. E está certo acelerar os processos. Deus deu inteligência ao homem para o homem criar ferramentas. Só que nós vivemos uma vida de processos acelerados. Quando a gente se depara com um processo natural que não dá para acelerar, a nossa tendência é acelerá-lo também. E aí a gente começa a negociar valores e princípios para alcançar resultados. Aí as mosquinhas começam a deitar, né? Pousar nos nossos projetos, nos nossos perfumes. E o autor de Eclesiastes diz: não adianta. Se pousou uma mosca ali, está perdido aquele projeto. Tem como você pegar e tirar só ali onde ela estava, jogar fora e manter o perfume ali. Não, não, ele está corrompido. É possível que nós estejamos, vivendo projetos para Deus que estão corrompidos há anos. Só que a gente não sabe. Por isso que não dá certo. Por isso que só faz dinheiro, mas não dá certo. Por isso que só é longevo, dura tempo, mas não dá certo. O que é dar certo? Dar certo é ter paz, irmão. Paz é a palavra. Dar certo é ter vida. Então, o projeto no qual você está envolvido te traz paz, tranquilidade, você anda de boa, tem vida ao seu redor, as pessoas querem estar com você, as pessoas falam bem de você por aí. Ah, eu não controlo o que as pessoas falam. Sim, elas falam o que elas estão vendo. Tem os mentirosos, mas esses a gente não conta.
Esses são ruins por natureza. São a mosca em pessoa. Inclusive, fica um disclaimer. Pare de contratar mentirosos, porque eles são as moscas que estão atrapalhando os seus projetos, vocês empreendedores, donos de companhia. Se o cara fez um esqueminha para estar com você, tira ele. Porque o seu projeto não vai para frente, porque ele é a mosca que está ali pousando no seu projeto. Ele pode te dar dinheiro, mas você quer dinheiro ou você quer ir para frente? Entendeu? Moscas. A Bíblia fala de um demônio. O nome dele, a Bíblia o chama de o príncipe dos demônios. Provavelmente é Satanás, que é o príncipe dos demônios. O príncipe dos demônios. A Bíblia dá o nome dele. Quem sabe o nome dele? Alguém sabe? Beelzebu. O príncipe dos demônios. Sabe o que significa Beelzebu em hebraico? O senhor das moscas. Será que é por acaso essas conexões? Claro que não. Certa feita, Jesus expulsou um demônio, os caras chegaram e falaram assim, mas você também, você expulsa demônio porque você foi enviado por Beelzebu, lá no Novo Testamento. Aí Jesus fala, não tem como, se a casa está corrompida um contra o outro, a casa não vai para frente. Eu não vim em nome de Beelzebu, eu vim em nome do Deus Criador dos céus e da terra. Eu não sirvo o Senhor das moscas. Vamos ler Eclesiastes 1, capítulo 1, verso 2, só para você entender o contexto do livro que nos entrega esse verso que estamos falando sobre. Eclesiastes 1, verso 2. Posso ler? Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O cara começou o livro assim, capítulo 1, versículo 2. Que grande inutilidade. Nas traduções antigas dizia, que grande vaidade. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O escritor de Eclesiastes, ele vai apresentar para nós o mestre. É um personagem. O mestre é um rei, cheio de glória, velho de idade, ou seja, uma pessoa bem-sucedida, que passou por diversas guerras e esteve de pé, diversos cultos a Deus e Deus não fulminou ele, é uma pessoa sábia. E aí o livro de Eclesiastes diz o seguinte, nas minhas palavras, compartilharei com vocês o que eu vi na vida e o que eu aprendi. É como se ele dissesse assim, pessoal, eu não vou falar para vocês coisas que Deus me falou. Estou falando do escritor do livro. Eu não vou falar para vocês coisas que Deus me falou. Eu vou falar para vocês coisas que eu vi através dos meus longos anos de vida dirigindo um reino. Sentando-me à mesa com os ricos, com os políticos, atendendo os pobres, ouvindo as viúvas, vendo como as pessoas lidam umas com as outras. Compartilharei com vocês a minha sabedoria. É como se ele falasse isso. E aí ele vem e traz para nós esse texto. Ele fala assim, eu sou rei. Eu tenho poder sobre as pessoas, eu tenho influência. Eu tenho dinheiro. Eu tenho muitas mulheres. Eu tenho muitos filhos, meninos e meninas. Eu tenho outros reis que me servem. Mas sabe o que isso significa no fim da vida? Nada. Nas palavras dele.
Ele diz assim: tudo é inutilidade. No original, e vocês já ouviram isso em algum outro lugar, diz assim: tudo é vapor. A palavra aqui, traduzida para antigamente era vaidade e aqui na NVI inutilidade, é vapor, revel, vapor, fugaz. Você tenta pegar, você não consegue. Basicamente é assim que a gente vive as nossas vidas. Quando nós estávamos no Brasil, nós imaginávamos a nossa estadia nos Estados Unidos de uma maneira. Estamos aqui agora. Aí você tenta pegar aquilo que você imaginava no Brasil, que você viveria aqui. E não consegue pegar, porque vai embora pelas mãos. E é assim com tudo que a gente faz. Os desejos que você tinha antes, ao adquiri-lo, você até gostou, mas você já tem logo outros. Ele não te satisfez. O plano que você tinha antes, quando você trabalhava para os outros, você queria uma companhia. E aí você começou a trabalhar para você e você falou: vou comprar minha primeira minivan. Aí você compra e você fala: uau, que legal. No outro dia você quer outra coisa. Pedro, mas isso não é bom? É bom. O que eu quero te dizer é o seguinte: nada vai te completar. Não adianta você ficar pensando: quando eu chegar em tal lugar, eu paro. Deixa eu te falar. Do alto dos meus 41 anos. Você não vai parar, irmão. Sabe por quê? Todo mundo que trabalha muito, trabalhador mesmo, ganha dinheiro. No primeiro dia de aposentado, ele arruma uma coisa para trabalhar. Isso é bom? Eu não estou falando sobre se é bom ou não, estou falando sobre completude. Não adianta você, com a idade que você tem agora, ficar imaginando que coisas no futuro vão te completar. Se você está incompleto agora, estará incompleto lá. Se você está incompleto devendo cartão de crédito, quando você pagar, você vai continuar incompleto, vai fazer outra dívida. Porque você vai dar glória a Deus que conseguiu pagar, vai dar um sorriso e vai. Vamos, é. Então, não é sobre os prazeres, os desejos e o porquê você trabalha. Ou para o que você trabalha. É sobre o que tem te motivado. Por quê? Porque o autor do livro diz: irmãos, tudo é vapor. Tudo é vapor. Aí, é muito bonito quando você vai estudando as palavras. Tem um dicionário bíblico interativo ali no celular, aliás, no computador, na tecnologia, que você lê a palavra, aí você aperta em cima dela, aí te mostra o significado daquela palavra, e se você continuar se aprofundando, te mostra em todos os lugares que ela foi utilizada na Bíblia. Essa palavra revel, que é vapor, vão, vaidade, fumaça, essa palavra foi muito usada no Antigo Testamento, traduzida por ídolo. Olha que interessante. Olha como a Bíblia é sagaz e muito inteligente. É óbvio que são ídolos. Por quê? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Você está correndo atrás de algo por vaidade. Quando você encontra aquilo que você segura, é uma fumaça. Aquilo pelo que você vive para se torna o seu ídolo. Tudo é vaidade. Tudo é fumaça. Tudo vai passar. Até o ídolo vai passar. Porque o ídolo é um demônio, né? Como que ele lida conosco? Ele se apresenta a você como algo prazeroso, qualquer que seja o prazer, pode ser um prazer moralmente correto, como fazer uma viagem e conhecer um parque, pode ser um prazer moralmente incorreto, mas os dois são prazeres. E aí ele se apresenta a você, aí os seus olhos veem aquilo, aí você fica seduzido. Uau, eu quero isso. Beleza? Todos nós vivemos essa fase. O problema é essa próxima fase. Quando você, ao desejar aquilo, você começa a trabalhar para.
E aí você vai chegando perto do ídolo, ele dá um passinho para trás. Aí você chega perto do ídolo, ele dá um passinho para o lado. Aí você está trabalhando para conquistar aquilo. E a sua vida está indo na direção daquilo. Daquela entidade demoníaca. Diga-se de passagem. A sua vida está indo na direção daquilo. Isso que o diabo faz, o diabo é o pai da mentira. Chega uma hora que você alcança. Aí você imagina a cena. Você passou 2 anos seguindo um ídolo, um desejo, um prazer. Aí você alcança, aí você pula em cima dele. Quando você pega, fumaça. Aí você se sente completamente vazio. Um monte de gente se sente assim hoje, no dia 10 de agosto de hoje. Vazio. Eu não sabia que seria assim. Lutei tanto para tal coisa. Desejei tanto aquilo. Me entreguei tanto por isso. Amei tanto aquela pessoa. E agora eu estou vazio. Quando eu cheguei perto que eu abracei, fez... O que o diabo faz? Safado. Aparece outro ídolo do seu lado sorrindo. A gente podia fazer um desenho animado, um filme sobre isso. Aparece outro ídolo sorrindo, um outro prazer. Não, não, não. Esquece esse, faça isso aqui. Isso aqui vai te dar mais prazer. O palco, a luz, a rede social, ser bem visto. Ou aquela roupa, aquele tênis, aquele carro. Ou aquela pessoa. Eu desejo aquela pessoa. Enfim. Aí você vai começar o ciclo de novo. Começar a perseguir outro ídolo. E quando você alcançar o outro ídolo, 2 anos depois, fumaça. Quando você chegar no alto dos seus 80 anos, na sua casa de veraneio, porque você trabalhou muito, você sentar e olhar o lago, seus filhos tudo longe, 40 anos, os netinhos lá, os netinhos nem ligam direito mais. Porque neto é assim, a gente tem que ficar obrigando ele a falar com a avó. E aí você senta lá e você vai falar assim, Deus, lutei a vida toda por isso. Tudo é névoa. Tudo foi. Tudo passou. Mas tem uma solução. Óbvio que tem uma solução. O livro de Eclesiastes não está aqui na Bíblia à toa. Tem uma solução. A solução é: você precisa proteger os seus perfumes. Você não pode deixar, ou você não pode você mesmo atrair moscas para os seus projetos. Porque espiritualmente o senhor das moscas é o diabo. Quem gosta de sujeira é o diabo. Quem gosta de escondidinho é o diabo. Quem gosta de... Fala baixo. É o diabo. Quem gosta de porta fechada e luz apagada no contexto espiritual é o diabo. Quem gosta de segredos é o diabo. Deus não, no mundo espiritual não tem segredo. Tudo que você acha que é segredo não é segredo. Aquilo que só você sabe, todos os demônios, todos os anjos, Deus e para mais quem Deus quiser revelar, para te ajudar. Ou seja, esquece segredo, tá bom? Aquilo que você fez lá atrás, que ninguém sabe, o diabo sabe, por isso que você come na mão dele hoje, porque ele sabe, como você nunca contou para ninguém, a sua vida não vai para frente, porque você está literalmente preso, literalmente, significa o quê? Que é de verdade, isso que eu estou falando não é figura de linguagem. No mundo espiritual, tem um demônio que vai te puxando para onde ele quer. Por quê? Porque tem um segredinho. Jesus é a luz. O que a luz faz, irmão? Luz. Revela. Por que tem um monte de crente precisando de libertação? Crente mesmo, que crê em Jesus, morreu, vai para o céu. Por que precisa de libertação? Porque carrega um monte de diabo. O cara está andando, aí tem um monte de corrente nele aqui, puxando um monte de capeta.
Só que como o cara quer Deus, ele está indo na direção de Jesus. E os capetas estão puxando o contrário. Aí vive uma vida o quê? Difícil, dura, triste, chata. Como que já se viu, né, um servo de Jesus, que Jesus é a beleza em pessoa, é a luz, é a verdade, ou seja, ele vai te responder suas perguntas. Ele é aquele que as nações desejam, você é amigo dele, ele está te esperando, você está indo na direção dele. E a vida está assim, dura, pesada, difícil. Estou falando para quem tem Jesus. Quem não tem Jesus é dura, pesada, difícil mesmo. Não estou falando sobre ter problemas. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Problema todo mundo tem. E teve. Jesus teve problema. Pedro teve problema. João morreu exilado numa ilha sozinho. Problema todo mundo tem. Vida pesada, não. Paulo, no fundo da cadeia, estava cantando. João, velho pra caramba, quase gagá, sozinho numa ilha, escreveu o Apocalipse. O cara foi no céu. Então, não estou falando sobre ter problema. Problema eu tenho. Se você quiser me ajudar, me chama, que eu compartilho com você os meus problemas. Estou falando sobre contentamento, leveza e paz. Dormir, sono, tranquilo, sabe assim? Irmãos, em nome de Jesus, não deixe as moscas pousarem nos projetos de vocês, não. Digo mais, não atraia as moscas. Mosca é atraída por sujeira. Limpe as moscas, em nome de Jesus Cristo. Chega diante de Jesus, vamos orar isso hoje aqui. Chega diante de Jesus e fala, Jesus, me limpa aí. Passa aqui um... Como é que é o nome daquele produto de limpeza lá? Forte? Passa o Clorox aqui, espiritual. Porque aí mata mosca, larva, mata logo é tudo. Só fica o que é imortal. É verdade. É que tem que fazer uma piadinha para quebrar um pouco a atenção. Mas o que eu estou falando tudo é verdade. Para de puxar os capetas que você está puxando há 20 anos. Quebra essas correntes em nome de Jesus Cristo. Jesus morreu para a gente ser livre. Jesus não morreu para a gente ser rico. Jesus morreu para a gente ser livre. Rico você já é, você que não percebeu. Seus olhos estão, como os de Eva, enfeitiçados por uma árvore só, quando você tem todas as outras. Você está olhando para uma coisa chamando de riqueza, que é o dinheiro, quando tem várias outras coisas. Capítulo 12, Eclesiastes. A gente leu o primeiro texto do capítulo, vamos ler o último texto do capítulo. Capítulo 12, verso 13 e 14, como ele termina o livro dando a resposta. Tudo é passageiro, tudo é vão, tudo é idolatria da alma, tudo é névoa. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Pausa. Do alto da minha sabedoria de 80 anos, como um rei que viu de tudo, que viveu de tudo e que tem tudo, eu percebo que nada na vida faz sentido, é o que ele está dizendo. A não ser obedecer a Deus. Esse é o essencial da vida. Aí ele continua. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Inclusive tudo que está escondido. Seja bom ou mal. Um dia, você vai se encontrar diante de Jesus. E ele não vai estar presente lá como Jesus que nós conhecemos na escola bíblica dominical. Sorridente, tranquilo. Não, ele vai estar como Jesus. Leão. Já ensinei isso para vocês. O cordeiro ficou na cruz. Quem está no céu é o leão. O cordeiro é para quem não tem Jesus, certo? Quem não tem Jesus precisa de um sangue ser derramado para ele ser salvo.
Quem não tem Jesus, os pecadores, você que está nos visitando, entregue sua vida para Jesus hoje. É a melhor coisa que você pode fazer. Você não pode morrer por si mesmo, você não pode morrer por outra pessoa, nem outra pessoa pode morrer por você. Diante de Deus, somente um sangue inocente pode ser derramado para livrar a culpa de um culpado. O Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo, foi imolado, cortado o pescoço, derramado sangue em favor de você. Uma vez que você aceitou isso, acabou seu relacionamento com Jesus como cordeiro. Ele já foi cordeiro, você não vai ficar matando Jesus todo dia. Por isso que o apóstolo Paulo fala, para de pecar. Ou você vai ficar crucificando Jesus todo dia. É o que Paulo diz. Beleza. Você se relaciona com Jesus como rei. Tema ele. Ele é um leão. Dito isso, você se encontrará com ele. E ele vai sim ser acolhedor. Só que só os olhos dele, só de estar em contato com os olhos dele, você será julgado. Não estou falando de salvação, estou falando sobre as suas obras, os seus perfumes. Os bons serão julgados. Aqueles que você acha que são aprovados, eles serão julgados. Todos vão subir um cheiro, ou vai subir um cheiro de todos, e o Senhor Deus vai falar se ele aceita ou não. E depois ele vai pegar os reprovados. Então, os reprovados que a gente acha que já ficou para trás, porque a gente entregou para Jesus e não sei o que, ele vai pegar. E ele vai olhar todos. Aí, o que o rei tá nos ensinando? Irmãos, olha como é óbvio. As coisas pelas quais nós estamos vivendo são fumaça. Você vai segurar, quando você alcançar, que você abrir aquele sorriso e você tentar pegar, ele vai se esvair de você, ele vai sumir. Porque ele é um ídolo. Os ídolos não são eternos. Os demônios não são eternos. Foram criados e um dia terá o fim deles, acontecerá o fim deles. Os ídolos não perduram. Qual é a única coisa eterna, irmãos? Ou o único ser eterno que existe? Quem? Quem? Meu Deus, vocês estão em dúvida até do único que é o eterno. O único, só tem um. A chance de errar é mínima. Deus. Só tem um eterno. Então, só tem um eterno. Os outros são passageiros. Olha isso. Tá aí, tá posto. Tudo que você fizer para os passageiros vai passar. Só vai ficar para a eternidade o que você fizer para o eterno. Então a resposta está fácil para o nosso problema. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, faça perfumes para Ele. Olha que fácil. Agora, que fique bem claro, quando eu digo faça perfume para Deus, não estou falando para você. Isso sempre tem que ser dito. João, sempre a gente tem que falar isso. Senão as pessoas acham que a gente está chamando todo mundo para ser missionário, vender sua companhia, deixa o seu filho para trás e vai servir a Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que fazer as mesmas coisas que você faz hoje. Pode continuar com a sua lista aí, a não ser que tenha coisas pecaminosas. Na falta de coisas na ausência de coisas pecaminosas, continua com a sua lista, porém feita para Deus. Senhor, eu quero trabalhar aqui, eu quero ter 10 equipes na rua. Não porque eu preciso de nada. Eu e o Senhor, parceria. Estou tranquilo com o Senhor. Só que tem que ser verdade isso, tá? Se o Senhor mandar eu voltar, eu volto. Se mandar eu ir, eu vou. Se mandar eu ir para o meio do país, eu vou para o meio do país. Se mandar eu ir para o gelo, eu vou para o gelo. Só que eu quero ter 10 equipes na rua. Por quê? Ah, Deus, porque deve ser legal ter dinheiro. Eu também vou poder abençoar aí 10 equipes, vezes 3, 30 famílias. Eu vou poder abençoar um missionário lá. Os meus filhos vão crescer, não vão precisar passar pelo que eu passei. Mas, Senhor, é o seguinte, se for 9 equipes, se for uma, está tranquilo. Irmão, você acha que eu não oro a Deus que eu quero ter as coisas? Claro que eu quero, só que eu quero Ele antes. Então, Senhor, que dê tudo certo aí nos processos. Senhor, que a Maria Flor cresça nos teus caminhos, que não se desvie. Mas e se desviar? Se desviar, o problema é dela. A salvação é individual. Eu faço o meu papel, ela faz o dela.
Senhor, me ajuda a fazer meu papel bem feito. Só que é o seguinte, eu não nasci grudado com ninguém, não. Vou para o céu e no céu eu andarei de mãos dadas com a minha esposa, porque eu e ela somos um para sempre. Ah, tá bom. Não tem nada de esposa e esposa no céu, vocês sabem disso, né, irmãos? Mas uma só carne é uma só carne, para sempre. Outro dia a gente fala sobre isso. Ama a sua esposa, pelo amor de Deus, é para sempre, viu? Casa direito. Casa direito. Ore a Deus falando o que você quer, mas não da posição de uma pessoa que precisa de algo. Se você precisa de alguma coisa, Deus fala, poxa vida, eu não sou suficiente? Claro que ele não fala assim, né? Ele é Deus. E eu? Eu não sou, tipo assim, não. Não. O que mais que eu preciso fazer para a gente ser melhores amigos? E você não precisar de outra coisa, de outro alguém. Não, Senhor, é o seguinte, gosto muito do Senhor, obrigado por Jesus. Estamos juntos, domingo eu estou na igreja, mas eu estou buscando aquilo ali, que aquilo vai me dar uma sensação de eu venci na vida. Então, esse é o problema. Onde está o seu coração? Se o seu coração estiver no perfume, você vai acelerar os processos. Você vai atrair as moscas. Se o seu coração estiver em Deus, continue fazendo o seu perfume. Talvez ele peça para você derramar aos pés de Jesus. Aí é outra história. Aí é a continuação da mensagem. Acabei de ter essa ideia. Porque ele pode pedir o seu perfume, a sua companhia de 20 anos e falar, agora entrega tudo aos pés de Jesus. Só que ele só vai pedir isso para quem está preparado para fazer isso. Maria foi lá, pegou e entregou. Judas, que estava de fora, grava isso no seu coração. Todos os seus atos de fé, não estou falando ato profético, nada disso não. Atos de fé. Fé é obedecer uma palavra que já existe. Todos os seus atos de fé vão parecer loucura para os outros. É óbvio que se você pegar suas economias de 10 anos e colocar aos pés de Jesus, todo mundo vai falar que você é maluco. Mas você sabe o que você ouviu. Maria sabe o que ela ouviu. Ela chegou lá e derramou tudo aos pés de Jesus. Aí Judas reclamou. Claro, ama o dinheiro, né? Você percebe logo quem ama o dinheiro. Judas reclamou. Aí Jesus falou, deixa ela fazer isso. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Esse ato dela será lembrado para sempre. Nós estamos hoje falando dela. Então, se um dia Deus pedir o seu perfume e você, em obediência, derramar aos pés de Jesus, para sempre as pessoas lembrarão disso. E o meu objetivo é que nós possamos ser essas pessoas, que a nossa igreja seja uma igreja desse tipo de perfumista, que teme, que obedece a Deus, que tem os seus próprios perfumes, mas que todos estão limpinhos, sem esquema, sem segredinho, sem porta fechada, sem corre por aqui porque fulano está vindo ali. Em nome de Jesus Cristo. Resolve os seus problemas aí com as pessoas. Não pode existir na mesma família. Eu tenho 7 minutos. Você que é pai e mãe, você não pode tolerar na sua casa 2 filhos que não se falam. Se você tem, você é um banana. Palavra de Deus. Porque se na nossa família, que nós não somos irmãos de sangue, não pode existir isso, quando existe, o líder tem que chamar os dois e falar, vamos resolver esse negócio aqui, por favor? Em nome de Jesus? Ah, mas se eu ver ele na frente, eu vou bater nele. Na minha frente, você não vai bater nele, não. Por quê? Porque você vai ter medo de mim por causa da autoridade. Você imagina que você vai sentar diante de um homem de Deus, que está ali para resolver um problema, e você vai avançar na pessoa? Ah, então aqui eu não sou mais nada também. Não, se tem 2 pessoas que não se falam e um líder sabe, a gente tem que resolver isso, porque numa família não pode ter 2 pessoas que não se falam. Pode ter 2 pessoas que não são amigas. Porque também você não é obrigado a ser meu amigo, sou chato pra caramba, mas tem que ter, sou chato, não gosto de barulho. Se você fica comendo e bate o garfo no prato, é maior do que eu. Eu tento, eu consigo hoje, porque eu sou mais experiente, né? Só que eu tento me segurar, porque é alguma coisa na minha cabeça, eu não consigo, é muito barulho. Ou seja, é isso, eu sou chato, você não precisa ser meu amigo.
Mas você não pode ser o meu inimigo. Não pode existir em nosso meio pessoas que não se falam. Não pode. Eu não sei de ninguém. Se precisar de ajuda, eu me coloco à disposição. O que eu vou fazer? Simples, vou ouvir sua versão, vou ouvir a versão do outro e vou tentar colocar vocês dois juntos. Não vou obrigar, vou convidar. Na medida que os dois quiserem, pelo menos, amenizar, ou as duas, a gente conversa. Tá bom, voltando para o texto. Que a nossa igreja seja uma igreja de perfumistas que estão fazendo as coisas com a maior higiene espiritual possível. Do jeito certo, em santidade, em amor. Porque aí as suas obras, o seu perfume será eterno, as suas obras serão eternas, elas não serão vento, elas não serão fumaça, elas não serão ídolos. E aí, quando você abraçar aquilo, porque é de Deus, é eterno, vai ter alguma coisa ali. Tem vida, ele é de... Você consegue apalpar. Vocês estão me entendendo? Que Deus nos faça esse povo. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter perfumes com cheiros diferentes, grandes, novas e inéditas fragrâncias. E que nosso perfume, o nosso cheiro, seja aceito diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Vamos orar. Vou orar por todos vocês que desejam purificar os seus perfumes, purificar os seus projetos. Eu quero que você venha aqui à frente, você que sente que o seu perfume pode ter sido tocado por uma mosca, o seu projeto pode ter sido corrompido por você mesmo, pelo seu coração, pelo seu desejo pecaminoso, ou você que acha que o seu projeto também pode de fato ter sido, não por causa de pecado seu, mas por causa de negligência, ter sido sujo por alguma mosca. Nós vamos orar junto como igreja aqui. Vem aqui à frente, você que deseja purificar o seu perfume, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, por favor. Por favor, Senhor. Senhor Deus, que o sangue de Jesus nos purifique. Que as águas que saem do teu trono limpem os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eis aqui os teus servos, teus filhos, os teus perfumistas, os teus produtores de obras, de coisas, de projetos. Senhor, por favor, por conta do teu amor e da tua misericórdia, purifica a vida dos meus irmãos. Purifica os projetos deles, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que todas as moscas sejam retiradas, que todo espírito maligno, que todo espírito de sujeira parta em retirada, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor purifique, Pai, aquilo que a gente acha que é impurificável, mas eu sei que para o Senhor nada é perdido. Que o Senhor purifique, Pai, as vidas. Purifique os projetos, purifique os sonhos, purifique os corações. Queime, Senhor, o que é para ser queimado. Passa o teu fogo na vida dos meus irmãos e o que for para ir embora, que seja queimado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos andar em santidade, queremos ser aprovados pelo Senhor e queremos que das nossas vidas suba um cheiro agradável ao Senhor. Eu peço, Pai, por favor, que de forma miraculosa, agora, Santo Espírito de Deus, fale aos meus irmãos, cada um deles, o que eles precisam fazer. Em nome de Jesus, Santo Espírito, eu te peço, em obediência à tua palavra, que o Senhor revele aos meus irmãos o pecado que possa estar sujando o perfume deles. Seja algo de agora, seja algo de antigamente. Que o Senhor revele não só o pecado, mas de repente alguma atitude que o meu irmão nem sabe que é pecado, mas que o Senhor não gosta.
Sei que o Senhor é um Deus pessoal, que tem coisas que uns podem fazer, outros não. Então eu peço em nome de Jesus que seja revelado aos meus irmãos o que tem que ser feito. E ao mesmo tempo eu peço, Pai, dê coragem a eles, para que eles consigam te obedecer, tirar a mosca e, através do teu amor, purificar os projetos deles. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu abençoo vocês, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Fica atento em Deus. O que veio na sua cabeça não é coincidência. Ah, é coincidência eu estar pensando nessa pessoa. Não é. Ah, é coincidência eu estar pensando nesse negócio. Não é coincidência. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele iria nos revelar o pecado, a justiça e o juízo. Então, o Espírito Santo, à medida que vocês desejam obedecer a Deus, Deus nunca deixa você sem saber o que fazer. A revelia, solto. Se você decide obedecer, como vocês que vieram à frente decidiram se purificar, Deus mostra. Agora, vocês sabem como é quando Deus mostra. A gente precisa agir. Então, haja na direção do que Deus te mostrou. Tá bom? Igreja, que Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo. Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.